Um vídeo promocional tem ele com uma mesa só. Tá gravando aí? Tá gravando. Mas ele é assim, né? Ele com uma 808 já faz... 08. Pô, eu vi... Pô, você vê no Digital, ele tocou no Digital, cara, tem uma hora que ele ficou saindo. Eu só vi ele no Skol, de manhãzinha ali. Senhoras e senhores, mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. É um prazer ter vocês aqui. E eu vou lembrar, para quem não sabe ou quem está chegando agora, o intuito desse podcast é falar sobre música eletrônica em todas as esferas. VJs, LJs, DJs, PR, promoter, organizador, dono de clube, justamente pessoas que fazem o que vocês gostam, se divertir na pista. E hoje um convidado que eu não sei o que seria do mercado, da cena, das festas, dos DJs, inclusive, sem esse cara ter investido a vida inteira dele nisso. Ele é um VJ, um dos pioneiros. Ele gosta de falar que ele é o segundo ou terceiro aí que começou a explodir nos festivais do Brasil nos anos 2000, anos 90 e pouco. Mas eu sei que ele é um dos mais criativos e mais fabulosos da cena VJ. Graças a esse cara aqui, os DJs e vocês têm uma experiência completa, porque é vídeo com música e música com vídeo. VJ Espeto! Opa! Que prazer ter você aqui. E aí? Esse cara... Tamo aí. Bem-vindo, Espeto. Opa, obrigado, né, pelas palavras, pelas belas palavras, né? Vamos. Mas essa história de eu falar que eu sou segundo, terceiro, é só pra me entregar a idade, assim, pra falar que não sou... Espeto, cara, te conheci nas festas de techno, em acho que 99 ou 2000, Por aí, 98. Isso aí. E eu me lembro que você já veio com uma ideia que eu nunca vi até hoje, que é fazer o teu próprio software. E a partir das teclas que a gente apertava do computador, na época era um PC, as imagens trocavam na tela. Aquilo nunca saiu da minha cabeça e aumentou assim o meu respeito por ti de forma muito forte, porque é muito intelecto. Eu queria saber de onde que veio essa tua criatividade ou interesse por tecnologia e vídeos e VJ, essas coisas. Como é que foi seu primeiro contato com isso tudo? Ó, com tecnologia mesmo, com computador, assim, foi, sei lá, eu tinha 6 anos de idade e tal, meu pai, inventivo, me deu um TK-90X, que era um computadorzinho pequenininho e tal, e aquilo ali virou meu brinquedo. Em vez de ser bola, meu brinquedo, até gostava de jogar bola, então, mas não jogava tão bem assim, mas o computador era o brinquedo que eu gostava. Então, e aí eu fui me centrando ali, e aí, cara, fui de computador em computador, né? Fui de TK-90 para MSX, Amiga, né, PC, aí todos os outros que tinham em volta, nos computadores, até chegar na coisa da imagem. Né? O que começou a me fascinar foi o visual da computação gráfica. E aí tem 2 momentos, isso é muito doido, assim, acho que poucas vezes eu comentei isso, mas teve 2 momentos que me deram um start assim, com a imagem. Um foi o clipe do Dire Straits, o Money for Nothing, que aí era uma coisa que vinha com a coisa da MTV e tal, e era um clipe todo em computação gráfica, bem, assim, pro tempos de hoje, assim, era bem rústico, assim, bem tosco e tal, né? Mas foi isso e foi uma apresentação de Jean-Michel Jarre, que ele fez umas projeções nos prédios. E aí eu vi isso, sei lá, eu tinha 8 anos de idade, assim, aquilo ali foi assim, pá! Eu não sabia dessa sua ligação com o Jean-Michel Jarre, né, que fala, né? Jean-Michel Jarre, aquele francês, Isso, um dos ele pioneiros. tocava no laser, fazia umas papagaiadas, assim, né? Tipo, um piano redondo e tal, não sei o quê. Mas ele tinha uma parada, que acho que era música photographic, que trocava as fotos nos prédios. E aí tinha uns slides, os caras faziam com os slides de vidro, slides gigantes e tal, e projetavam nos prédios, acho que de Houston, se não me engano. Eu não lembro direito o local da... Ele é francês, eu acho. Ele é francês, mas esse show é um show, acho que foi Houston, alguma coisa assim. E aí tem esse daí. Isso daí foi uma das coisas que... Então, a partir daí foi crescendo comigo, né? Depois isso foi ter... Isso foi no quê? 95, 90, por aí? Isso aí foi 86. Ah, já em 80 e pouco. 86. Ah, então você estava conectado com o vídeo, com a imagem nessa época. Não, mas era de criança, né? Era de... Mas você foi impactado. Fui impactado. Caramba, o que é isso aqui? Então, isso aí que foi me trazendo. Aí cresci e tal, vim morar em São Paulo, fui trabalhar em umas agências e tal, né? Continuei trabalhando com computação gráfica, né? E sempre tinha projetos musicais. Então, sempre vim em paralelo a isso tudo, vim fazendo música, né? Quando chega ali 97, eu, sei lá, uma noite dessas, estava virando assim, mexendo no computador, tive essa ideia e falei assim, cara, pô, queria
criar uma coisa que eu pudesse contar histórias interativas. Que eu pudesse mudar a história durante o processo que eu estava vendo o vídeo. Como é que chamava o software? É o VR Studio. VR Studio. VR Studio, é. E aí tem uma versão última que era o VRMX, assim, que foi a última versão que eu fiz dele. E aí o VR Studio, a viagem do VR Studio era isso, cada tecla soltava ali um vídeo e eu tinha umas teclas de efeitos que eu fazia transições entre os bancos, né? No teclado numérico eu conseguia programar até 100 bancos, e aí eu mudando os bancos, Que animal, cara. decorava os bancos todos na cabeça, ia mudando os bancos, ia mudando as imagens, e isso aí conseguia mixar a imagem o tempo inteiro, né? A noite toda. E aí foi a partir daí que começou essa... Algum VJ na época olhou aquilo Não, e então. usou? Como é que foi? Não, isso daí assim... Você não se apresentava ainda como VJ Espeto, né? Não, eu tinha meu projeto musical que de vez em quando me apresentava, né, que eu me apresentava como Espeto, ou como Hidromodel, Dasworth, tinha uns nomes assim, né? E isso daí era uma coisa assim, era coisa de vídeo que eu estava fazendo em casa, eu estava fazendo no escritório, né? Aí um dia apareceu o Pet Du em casa, né, Davi? Né? A gente tinha muito amigo. Pet Du, a dupla de techno icônica brasileira. Pra quem não conhece, o Pet Du era um dos maiores DJs duplas de techno, né? De hard techno, eles são os maiores hoje em dia, estão no panteão do hard techno. Já ouviu falar, Rafinha, no Pet Du? Não, esse não. Depois você pesquisa, uma baita história. Solta o loop aqui pra nós, Rafinha, do refresco. Então, e aí o que acontece? O Pet Du, os dois vão em casa, a gente muito amigo, tá lá, a gente lá trocando uma ideia e tal, eu mostro, eu fiz isso aqui e tal. Os caras olharam na hora, assim, o Davi falou assim, caralho, meu, isso aí é a festa que a gente tá fazendo. Aí a Ana, é o seguinte, a gente tá fazendo uma festa que é Vertical Nights, a gente vai começar essa festa, vamos trazer o David the Drummer. Meu Deus, cara. E vai tocar Eli Waza. Nossa. Que acho que foi a primeira festa que ele tocou. Meu Deus, E cara. aí, enfim, David Drummer era o rei do Brasil. então, ele falou assim, vamos fazer lá. Levava 5 mil pessoas. Era ali na... Você lembra disso? 4 mil pessoas. Então, e aí eles... Não nessa época, talvez, né? Não, então, mas meio que acho que nessa época, porque era uma coisa... Essa festa era uma festa... Bombou demais o David Drummer. Era uma festa, assim, exclusiva de techno, assim, tinha uma coisa focada deles e tal, né? E aí era essa noite, a Vertical Nights. Então você estreou... Não, e era num clube, sabe assim, dado histórico, era num clube chamado Absinto, Eu lembro. que ficava na Tutóia. Eu lembro, porra. E aí os Não caras... é do Camilo? Do Camilo Azul, que eu acho. O Absinto. Era dele. Então, E tinha umas festas de trance também? Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que você subia uma escada, tinha uma segunda pista, e subia outra, tinha. Isso, Eu lembro. era tudo cheio de... Era legal lá, meu, era legal. E aí, assim, eu não tinha projetor, não tinha aparelho de LED, eu tinha um monitor de 21 polegadas. Não acredito. Mano. Aí eu levava o monitor, botava virado pra galera, ficava ali no... Foi a primeira vez que você foi VJ? Fui VJ em festa. Então, o primeiro VJ espeto da história foi com o Pet Du. Isso, foi no Tecno. E aí, pezinho no Tecno, porra, meu. E deu super certo ali, né? Porque o software já tava redondinho. Então, eu lembro que você foi. levava nos after hours que a gente fazia, a gente brincava lá. Exatamente. Então, e aí esse era o meu setup. Era uma torre, ele ia sair com uma torre, um Pentium, alguma coisa, o monitor do outro lado. Que demais, montava e fazia o setup. Então, assim, isso foi assim que eu comecei como VJ mesmo, assim, né? Que demais, Pedro, que demais. Trabalhando. Como é que é esse espeto dos anos 2000, com o seu PC ali, com o seu próprio software, e aonde a gente chegou? O VJ bombou igual um DJ, né? Cresceu bastante. Hoje em dia a gente tem uma indústria de softwares e equipamentos específicos para VJs, né? Então, assim, tem vários softwares, desde os mais conhecidos, Resolume, VDMX, enfim, tem um Modulate, MadMap e tal, tem um monte de Pra quem é softwares. teu fã, que software você recomenda pra primeira vez? Assim? Cara, hoje em dia é assim, tem que saber Resolume. Assim, é meio, Resolume. Resolume. Se o cara colocar lá, ele se vira e acha. É meio que uma cartilha, entendeu? Assim, aprende esse primeiro e depois aprende os outros, né? Você imaginava o espeto dessa festa de hard techno para o que você vem fazendo nos últimos anos? Porque, por exemplo, eu vi alguns vídeos seu no evento lá na Itália, por exemplo, acho que era um castelo. No castelo, Patrick esse castelo. Topping, Marco Caro lá. Isso. Também vi o espeto, sei lá, em visuals de Copacabana, de Olimpíadas no Rio de Janeiro e também nos melhores festivais de música eletrônica. Quando você começou a VJ, você já visualizava um futuro próspero para audiovisual com a música eletrônica? Porque aqui na época a gente tinha o quê? Chemical Brothers, Daft Punk? Então, pois O que a gente tinha, meu? Então, a minha viagem... Você lembra mais alguém, Rafa?
Era Chemical Brothers, né? Chemical Brothers, Crystal Method. Crystal Method. Não tinha muitos, cara. Então, mas a minha viagem sempre foi essa coisa da imagem gigante, entendeu? Você lembra a história que eu te contei de Jean-Michel Jarre? Lembro. Então, essa é a minha viagem, entendeu? A imagem da cidade. Então, quando hoje em dia eu vejo uma foto de Xangai, que tem aquele skyline, com todos os prédios cheios de LED, Você se arrepia inteiro. é aquilo, entendeu? Assim, eu esperei a vida inteira para aquilo. É uma visão que eu tive quando eu era criança, entendeu? Que eu vi aquilo e aquilo. Então, assim, essa é a forma de comunicação, assim, é muito forte, é muito potente, né? E quando você alia isso, a música eletrônica, que é uma música que é cerebral, e aí, cara, isso são duas conexões, entendeu? Então, eu acho que a coisa de eu estar, assim, o meu grande barato mesmo, a minha grande mistura foi isso, quando eu encontrei a música eletrônica na minha vida. Que aí eu falei assim, que aí isso me fez novas conexões visuais, entendeu? Fez novas conexões cerebrais a partir dessas imagens. Espeto, você acha que o VJ, ele proporcionalmente, ele subiu junto à explosão dos DJs? Ou eu estou com uma percepção errada, assim? Porque a impressão que eu tenho é que não existe mais um bom evento sem uma boa imagem. É assim, do tempo a termo artístico, acho que subiram em importantes níveis, né? É lógico que, assim, se a gente for falar de indústria, se for falar de mercado e tal, aí a conversa é um pouco diferente, entendeu? Assim, eu acho que ainda existe, assim, uma subvalorização do VJ, né? Acho que o VJ, ainda mais os VJs locais, eles tinham que estarem sendo mais chamados para dentro do design das arenas, entendeu? Por que não se divulga o VJ? Eu não vejo muita divulgação. Então, essa é outra coisa, entendeu? Assim, não existe uma resistência, não sei, acho que por parte dos promoters e tal, de às vezes de colocar o nome do VJ no flyer, ou no card, na divulgação e tal. O que eu sempre falo, isso é muito o meu caso, o que eu sempre falo é assim, cara, bota meu nome aí que você vai vender mais ingresso, entendeu? Sim. Então, assim, tipo, é uma coisa comercial, entendeu? Assim, se vamos falar de comércio é isso, pô, eu sei que meu nome vai te ajudar a vender tua festa, botei, cara, vai ser legal, entendeu? Então, os DJs não podiam fazer uma associação assim, ó, galera, ninguém mais faz projeção sem o nosso nome ser falado? Porque tem lá o DJ, o headliner, o suporte, o residente e o iniciante. E não tem o VJ em lugar nenhum. E às vezes você tá lá. Então, é que aí caiu uma outra coisa, que é esse... E os festivais? Eu te encontrei fazendo VJ no The Town. Foi Isso, The Town? no The Town. O The Town falou do seu nome? Não. E aí? Nem os festivais têm essa preocupação? Porque é um promoter que às vezes não entende um pouco, eu até entendo. Agora, um festival tem que ter isso. Então, mas aí é como... Pô, Claudinho, tem que divulgar o VJ, Claudinho. Então, mas aí é como o pessoal vê aqui, né? Porque assim, por exemplo, lá no Castelo da Itália que eu fui fazer, lá meu nome saiu na divulgação. Na Itália? É. Impressionante. Marco Caro, lá o teu castelo medieval e tal, não sei o que. Acho que é um pouco o respeito que os caras Você fez o VJ? têm que ter, entendeu? Pra quem quiser ver, aliás, pra quem quiser ver, você postou no teu Instagram, é isso, né? Isso, postei lá. E você fez a projeção do início ao fim? Do início ao fim. Do início ao Ah, fim. 12 horas de projeção. 12 horas. Pesado, hein, meu? Como é que é a tua saúde nos eventos, assim? Então, O VJ é o primeiro a chegar e o último a sair, né? Pois é. Tem assim, tem essa coisa do... Ou quando amanhece, já desliga e meio que Não, com o LED você tem que ficar lá direto. com o LED não tem esse problema, né? Fica lá direto, entendeu? O que eu sempre falo é assim, eu sempre defendo ter dois VJs. Que aí um cobre 6 horas, outro cobre mais 6 horas. E aí, normalmente, você chama um de confiança. Chama um parceiro e tal. Tipo, lá na Itália tava com o Panic, né? O grande VJ Panic lá de BH e tal. E aí eu falei, chamei, aí foi Por lá... que ele é grande? Ele também é dos anos 2000 aí? Não, o cara é bom. É bom? É bom. Ele é United VJs? O United VJs é que nem um Fight Club, né? Aliás, eu queria saber uma coisa, Espeto. Você é um realmente um pioneiro no Brasil. E teve um momento que você converteu para um crew, é isso? Um time? O United VJs surgiu por quem? Então, o United VJs foi uma ideia que eu tive de fazer o quê? Uma padronização... Você fundou o United VJs? Foi eu que fundei. E United VJs? United VJs. Certo. A ideia foi criar um padrão standard de qualidade de projeção. E com isso juntar os amigos ou os VJs que tinham mais ou menos essa visão de
de ter um standard, porque imagina, quando eu cheguei aqui... O que é um standard no VJ? Não entendi. Por exemplo, você tem o mínimo, um espaço para você montar o equipamento, qual o cabeamento que você vai conectar, como que você monta ali, aquele setup. Tem um é o teu rider técnico. para você manter uma qualidade, entendeu? Tipo assim, qual é a potência do projetor, você chegar para o contratante e falar assim, cara, não, você vai chamar tal equipamento, tal projetor, tal cabeamento, eu te garanto o resto. Então, assim, criar esse standard, né, foi uma das metas do United VJs. E também ter a possibilidade de juntar um monte de talento para fazer uns super trabalhos. Né? Então, a gente começou a pegar umas coisas maiores, eu comecei a pegar umas coisas maiores para fazer, eu falei assim, não, vou juntar tipo um time. Maior o quê? Cara, por exemplo... Porque para mim, você já fez tudo de maior. Você já fez os festivais de música eletrônica, todos os Skull Beats, todos não sei o quê, Olimpíadas. O que mais é trabalho grande para você? Sei lá, uma pirâmide. No Egito? Ah, entendi. Trabalhos, então, de mapping. Não só de mapping, mas de grandes cenários. Para quem não sabe, qual a diferença shows. de uma projeção e de um mapping? O mapping... Não, peraí, desculpa. Um VJ set numa festa com LED e e um mapping. O mapping, ele é uma projeção também, mas ele premia a arquitetura do local. Então, é um projeto de imagem que ele é feito especialmente para um objeto 3D, para um prédio, para alguma coisa, porque ele reage à arquitetura. Então, assim, você vai fazer uma porta se transformar, uma janela, sair alguma coisa de uma janela. Então, ele é uma projeção específica, site específica para um monumento ou para um edifício, para alguma coisa do gênero. Né? E é muito mais... É muito mais complexo? Tem uma engenharia muito mais complexa. É muito mais complexo. E você deve exigir um computador super robusto para isso, né? Computador, software, técnicas, é um conjunto de coisas, né? A impressão que eu tenho é porque realmente o que eu vi que você fez um festival, acho que em Minas Gerais, você fez o Copacabana Palace e mais alguns mappings que você fez. E, cara, é absurdo o que você faz com o negócio. O negócio é maluco, inverte o cérebro aquilo. Então, isso é maluco. O que é legal é isso, né? Que você cria essas ilusões óticas, né? Que são... Você precisa de projetores diferentes também? Ou grande potência, né? Grande potência. Projetor de grande potência. A gente trabalha, sei lá, começa a trabalhar com 8 projetores de 20K, 25K. Hoje em dia você tem os projetores de 50K, 50 mil lumens, né? Então, por exemplo, eu fiz E esses equipamentos tem no Brasil com facilidade? Tem. Eu fiz, por exemplo, na Lapa, recente, ano passado, uma projeção lá no Aqueduto, né? Usei, Arcos da Lapa? No Arcos da Lapa. Eu vi esse também. Eu usei, acho que foi 3 de 50 e mais uns 8 de 20. Né? Então, assim, 50 é a potência, né? 50 mil lumes, é a potência do projetor. Que são projetores, assim, do tamanho dessa mesa aqui, né? Assim, você atualiza muito esse equipamento, Espeto? Sim. Sim. Porque o DJ é um negócio mais parado, assim, por exemplo, sai uma... Hoje em dia não mais toca discos, né? Mas, por exemplo, a Technics MK2 está até hoje aí. Aí no caso da CDJ, foi assim, a cada 2 anos que dá uma mudada. O VJ também passa por essa mutação? Um pouco. Ou é mais rápido a atualização do VJ? É meio por aí, porque você vai trocar o quê? O computador, você vai trocar uma placa de vídeo para produção. Né? E para apresentação? O projetor aí, eles têm uma vida útil aí, né? Sei lá, 2, 4 anos. Depende do projetor. Aí ele para de funcionar. Porque aí você começa a ter uma manutenção nele, aí às vezes as próprias locadoras, elas trocam o equipamento, né? LED é a mesma coisa, que aí começa a dar ponto. Ô, Espeto, você está percebendo um movimento de que algumas cenas... Hoje tem muitos gêneros, né? Uhum. Dentro do house tem 25 subgêneros, dentro do techno hoje tem mais 25 subgêneros. Você está percebendo uma galera com menos efeitos especiais, menos CO2, menos confete, menos LED? Você está percebendo umas cabines mais enxutas? Então, isso é uma discussão que eu tenho tido com os DJs, que é o seguinte, eu acho que a gente vive um momento de over-informação. Entendeu? E, então, assim, isso vem tocar no trabalho do VJ, sim, porque o VJ trabalha com informação, com imagem e tal. Então, isso a gente consegue ver, por exemplo, na estética que os festivais estão tendo, por exemplo, com imagens. São imagens, às vezes, mais conceituais, com movimento, às vezes, até mais devagar, em grande parte do momento, né? E depois tem um ataque e tal, mas são as coisas mais abstratas, com uma cor só. Então, assim, essa simplificação... Eu acho que é um pouco uma resposta a essa coisa da overexposição.
Acho que é tudo cíclico, entendeu? O iFood tá chegando, Rafa, com o nosso burger, tá? Beleza. Opa! Ele já chegou aqui, Rafa. Já chegou? É. Vou pegar então. O código é aquele de sempre, eu vou te encaminhar. Beleza. Desculpa incomodar, Espeto. A Burger é um parceiro nosso e tem um lanche pra você, Espeto. Com comida tem que incomodar mesmo. Então, mas... Eu tô sentindo esse movimento, cara. Então, mas eu acho que assim, são coisas... são novas formas de ter a imagem. Por exemplo, ao mesmo tempo que está tendo isso, a gente tem lá o Pantera, uma galera assim, que está fazendo o quê? Botando várias telas menores, mas instalações completamente industriais, cheias de cabos e tal, coisas que descem no meio da galera, assim. E aí você tem uma tela que é para um pessoal localizado ali, não é para a multidão. É para o cara que está ali, ele vê e tem uma viagem, entendeu? Que legal. Então, assim, ou então o pessoal... Eu nunca vi isso, cara. Ou então o pessoal que está usando muito tubo de... Onde que eu vejo isso? Pantera, você falou? Pantera, São os caras que fazem... É um VJ? É um grupo, é um pessoal um estúdio, né? Entendi, Esses caras, eles fazem umas coisas. E tem por exemplo, tem um monte de gente usando TV de tubo, voltando a usar TV de tubo. Estão fazendo instalações loucas, assim, e tal. Nossa, como é que você faz a projeção ali na tela? Ah, não, aí você tem que ter um monte de conversor. Trabalhoso, hein? É uma ligação de cabo. Tipo, tem que ter um conversor e tal. Não sei o que, Puta, mas e carregar aquilo também não é fácil, né? Bom, é que nem... Depende É que nem quando o pessoal antigamente tinha o baterista, sabe? Que aí alguém tinha que carregar a bateria. É verdade. Entendeu? Então é meio isso. É o tio que leva a tuba, sabe? Assim. É verdade. Mas é isso, o artista é isso, entendeu? Quem quer fazer, faz, entendeu? Os DJs hoje, o que eu mais vejo de assim, posso estar completamente errado, tá, a respeito. A minha referência era o que o Chemical Brothers fazia. Aliás, vou até ver essa dica que você me deu desse clipe do Dire Straits, que eu não tô me recordando. É velho, aquele Money for Nothing. Money for Nothing. Vou ver esse daí. Mas a minha referência era realmente o que o Chemical Brothers fazia. E aí hoje, depois de 20 anos, me chega aquele tal do Eric Prydz, né? Que é o Pride, é o Eric Prydz. Eu acho que eu até te encontrei aqui na Arca. Isso. Você tava na Arca. Tava. E vem com aquela história toda ali e tal. Isso é o que há de mais... Mas isso seria o que há de maior no momento, com uma figura DJ? Um DJ no palco e algo assim seria o que há de mais poderoso ou não? Cara, olha, eu não sei. Falando de Chemical Brothers, eu vi um show do Chemical Brothers, sei lá, uns 4 anos atrás no Sonar, lá na Espanha. Pô, os caras fizeram um show com um arsenal de equipamento, de vídeo, de cenografia. Eu só vi aqui no Pacaembu. Ao vivo, só no Pacaembu. Então. Você foi no Pacaembu? Foi. Não, o Chemical Brothers já vi umas 4, 5 vezes, pelo menos. Assim, aquela, tipo Kraftwerk, já vi, sei lá, umas 8 vezes. Assim. Queria ter visto mais. Pois é, entendeu? Tipo... E aí, o Chemical, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram, sei lá, metade da cenografia, entendeu? Aí, do Pacaembu, você tá falando? Ou do que o Marcos Boffa que fez? Esse do Boffa. Tá. Foi na Barra Funda. Aliás, eu tentei lembrar o nome desse evento, eu não lembro. Eles tinham uma parada, assim, por exemplo, uma coisa que eles não trouxeram. No meio do show, imagina, um lugar, sei lá, para 25... Ah, você jura? Então eu fui enganado. Não foi o show completo? Não, teve um monte de cenografia que não veio. Aí teve, tipo, tinha um lugar, assim, sei lá, com 25 mil pessoas. Cara, desce uma bola, uma disco ball, no meio do show, do tamanho da parada toda, assim, tá! E aí começam os lasers na disco ball. Acho que ele fez isso em Tóquio. Eu cara, vi no YouTube isso. Nossa, aquele show, cara. E não trouxeram? Eles tinham um painel. Ah, mas como é que ia fazer isso no Pacaembu? Não tem como, não tem teto. Eles fizeram uma parada com um painel, que era um painel de LED atrás, aí um painel transparente, mas meio rente, assim, entendeu? Na frente. E aí só os brilhos, os brancos, assim, só os brilhos, apareciam nesse da frente. Então, cara, você olhava assim, tipo assim, não, tô doido, alguma coisa está acontecendo, mas o brilho estava na frente da tela, entendeu? Então, assim, você falar assim, não, o Eric Prydz é o mais tal, não sei o que lá, esse é o mais tal. É assim, é um palco, entendeu? Palco por palco, a Ace Devlin faz os melhores palcos do mundo. Entendi. Entendeu? Então, tecnicamente, não é nada demais, assim. O negócio é o conteúdo e o jeito como ele faz o delivery da coisa, que é mágico. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não posso, assim, Artesanalmente, o Chemical Brothers talvez seja mais profundo. Por exemplo, você tem os lances dos robôs, que sai o laser do meio do peito do robô. Entendi. Entendeu? Laser que sai, entendeu? O robô tá aqui do lado da mais cenografia, daqui a pouco ele tá com projeção. É mais criativo. Daqui a pouco a projeção, o laser sai do peito do robô da projeção. Entendi. Entendeu? É um negócio que você fala, o que tá acontecendo aqui, entendeu?
O nego tomou um negócio e cai pra trás, entendeu? Tá com fome, Espeto? Opa! Chegou nosso lanchinho? Chegou. Essa câmera tá tudo bem? Tá tudo certo com todas. Você tá com fome, Rafa? Um pouquinho, né? Você não vai dar oi pra audiência hoje? Vem cá, pô, passa por aqui, pô. O Rafa é nosso sócio no Refresco, nosso fundador junto comigo. Vem cá dar oi, pô. Obrigado, Burger, o primeiro Smash Burger do Brasil. O Espeto pediu um stencil. Você lembra o que tinha no stencil? Eu não lembro. Ah, acho que tinha bacon. Bacon. acho Sua que- batatinha que você pediu. Opa! Olha que beleza. O teu stencil. Boa, hein? Não tinha Coca, pode ser Pepsi? Pode. Você conhece, né, aquela brincadeira, né? Pode ser Pepsi? Ó, Vini Júnior. Você gosta de futebol, Espeto? Cara, eu não tô acompanhando muito, que o meu time tá uma bosta, Eu não né? acompanho muito não, mas meus filhos adoram, cara. Eu torço pro Santos. O Santos agora tá... Prefiro falar sobre golfe, surf. Fórmula 1, né? É, Eu tava em Santos um sábado, cara. Que lugar gostoso, não. Rafinha, bom apetite. Espeto, bom apetite pra você também. E, cara, e esse ano, 2025? Além desse da Itália com Marco Carola, Patrick Topping e vários outros. Foi pra algum continente que você não tinha ido? Algum país que você não tinha ido? não, esse ano eu ainda tô por aqui ainda. Ainda tô por aqui, né? Então, assim, fiz um negócio grande no início do ano, fiz Chili Beans e tal. Porque esse ano foi um show, né? A Chili Beans é demais, né, cara? Então, aí eles fazem... Você conhece o Gui? Conheço. O criador pô, mesmo? Conheço. Então, e aí, esse ano foi feito um... Sempre era um negócio no navio, a gente sempre fazia um navio, um show no navio, um show anual. Saúde, irmão. Sabe? E aí, esse ano, foi feito um show no antigo Credit Card Hall, no Vibra. E aí foi legal pra cacete. Puta estrutura. Foi um evento patrocinado pela Chili Beans ou da Chili Beans? Da Chili Beans, né? Aquele evento anual que ele faz? Com os franqueados e tal? Com show, tem show, e tem toda a parada, tem tudo uma... Aí foi tocar o Jão. Foi legal, assim, foi bem... Assim, a estrutura tá muito boa. A equipe é muito, muito boa, sabe, assim, todo mundo... Você recebe muito fã E aí? que quer ser VJ, Espeto, na tua internet? Tem. A molecada vem tudo atrás. Vem. Te pede ajuda, você Vem igualzinho. você troca uma ideia com os caras, como é que é? Troco. Eu faço questão de falar com o pessoal. É? Porque é o seguinte, eu acho que a arte tem que ser Ô, Rafinha. passada pra frente, sabe? Desculpa, querido. Você consegue pegar o guardanapo pra gente, querido? Acho que tá ali dentro, eu acabei esquecendo. E a molecada é boa, Espeto, porque assim, DJ... Cara, tem muita gente... O negócio é o seguinte... Valeu, irmão. Isso aí é assim, ó. Tem talento que você olha pro cara, você sabe que o cara tem talento, sabe? Aí ele te manda um preview? Como é que é? Como é que o VJ, um novo VJ chega em você te apresentando? É um link de YouTube? É um vídeo? Como é que ele faz? É um link no Instagram? Como é que é? Instagram. Acho que mais Instagram. Tem muito WhatsApp também. O pessoal manda mensagem pelo WhatsApp, fala, oi, e aí e tal. Eu peço pra mandar alguma coisa, às vezes o cara tem uma dúvida. Mas você sabe que o cara é bom no olhar do cara, no olhar do interesse do cara, da menina. Entendeu? O interesse, você vê como uma pessoa se interessa por aquilo, você fala, cara, isso aí A famosa faca nos dentes. vai dar problema esse cara, entendeu? Assim, vai dar problema essa mina, porque eles são, você vê o talento ali, entendeu? É muito doido. Quando você vê que o cara é bom, você aprofunda a relação? O United VJs hoje ele é formado por quem? Como é que é? Tem quantos VJs no seu Cara, tem uma galera que a gente sempre tá fazendo coisa. Mas quanto? Tipo 3 ou tipo 30? Tinha uma lista que eu tive que mandar para algum lugar esses dias, tinham umas 16, 18 pessoas Caramba. que estão meio em atividade. Caramba, Sempre cada hora fazendo uma coisa. Mas, você estava falando, né, desse negócio. O pessoal me procura, e aí eu procuro explicar, assim. Eu acho que é importante formar novos talentos, entendeu? Onde estão hoje os VJs? Estão aqui? Tem essa coisa de região do Brasil ou é Brasil todo? O Brasil todo. A gente tem uma... Mas tem mais em qual lugar, assim?
Sudeste, Sul, Centro, Nordeste, Norte? Olha, hoje em dia, cara, tem DJ em tudo que é canto, viu? É. Eu tenho uma lista. Mas tem alguém em Rio Branco, no Acre, por Tem. exemplo? Então, Tem? tem uma lista que eu faço parte que é... Rondônia, Porto Velho, tem? Tem. Essa lista tem mais ou menos, acho que agora deve estar com uns 300 e poucos DJs. Roraima tem? Roraima não tem. Cara, tem DJ em tudo que é canto. Boa Vista, Roraima, tem? Tem. Ó, fala o nome aí. Sei lá. Então lá na lista você dá um... Não, quem é da... Não. Sempre apareceu. Vocês têm uma conexão muito maior do que DJ, então. Eu acho DJ que- não tem isso, sabia? Sabe o que o DJ tem? Ele também tem esse grupo de WhatsApp. Mas não tem essa coisa de crew tão forte assim. Será mesmo? Não tem. Não, óbvio que a gente sempre sabe que tem aqueles 5 ali juntinho, 3, 4 juntinho. Mas igual o VJ, não. Eu acho que isso vem de você, sabia? De unir a molecada, de estar junto. Por exemplo, United VJs é uma coisa que não existe na música eletrônica como DJs. Você tem um grupo de gravador ali com 3 artistas, mas não 18 VJs, 18 DJs, entendeu? É muito nobre isso da sua parte. Muito nobre. Você sabe Você que... se vê fazendo isso a vida inteira? Acho que eu não consigo parar, não. É, né? Já pensei várias vezes isso. Sabe o que acontece? Eu fico parado. Você atende marca? Oi? Tipo, você atende marcas, óbvio, né? Chili Claro. Beans e tal. Então, aí esse ano, eu já pensei assim, ficar parado, um pouco. Me dá um filico-tico. Tem que fazer alguma coisa. Tipo assim, se eu vou passar férias em algum lugar, eu tenho que levar alguma coisa pra fazer, que no 5º dia eu já começo a ficar entediado. Você gosta de viajar? Ou Gosto. você prefere ficar na sua casa? Como é que é? Você é um cara Então, muito ocupado. Eu preciso da estrada. Essa é uma coisa... Você sente falta? Sinto. Eu preciso da estrada. Por isso eu tô sempre na estrada. É difícil de conseguir te encontrar, cara. Isso é uma estratégia comercial ou a tua agenda sempre foi assim? Porque desde que eu te conheço é assim, cara. Cara, minha agenda é uma loucura. Você nunca parou, não. Isso é Não. muito bom em você, hein, cara. É, Parabéns, Peito. porque é isso. Eu começo... É o que eu tô te falando. Eu fico em casa, assim... Eu começo... Tanto que, assim, na pandemia... Foi difícil, hein, cara? Foi a primeira vez que eu... Pô, moro em São Paulo há 30 anos. Foi a primeira vez que eu senti que eu morava em São Paulo. Não acredito, sério? É, porque eu nunca fico em casa. Sei lá, no ano eu fico 4 meses em São Paulo e o resto do ano eu viajando. Praticamente a minha média é meio isso, né? Qual o lugar mais louco que você se lembra que você foi? Ásia. China. China é muito louco. China é muito doido. Fez o que na China, cara? Fiz os... Eu vi que você foi pra lá, mas eu não me lembro de ter visto a... Foi um festival de VJs, não foi? Porque eu não lembro de ter visto a festa, o evento. Não, foi um festival de mapping. Mapping, é isso aí. Tem uma vez eu fui fazer festival de mapping, que era lá perto da Mongólia. Já quase esquina com a Mongólia. Esquina com a Mongólia. É. Aí, uma outra vez eu fui fazer... Não, esse cara, é o mundo inteiro. Não, agora, dos mais doidos que eu fiz na China foi os 70 anos do Partido Comunista. Pô, que legal. Daí fiz um mapping na torre, esse cara tem uma torre de 420 metros. Aliás, o comunismo, não quero falar de política aqui, mas o comunismo na China é exemplar. Então, mas a situação... Funciona. Não, mas sem falar de política, é só pra falar da situação, assim, que a situação foi muito engraçada. Aí me chamaram pra fazer um trabalho, Partido Comunista. Uhum. Daí, beleza, vamos lá, tal, tinha um orçamento, né, orçamento infinito. Os caras botaram, sei lá, 38 projetores de... Não, era mais. 38? Não, era mais. Eram 42 projetores de 30K. Meu Deus, cara. Na projeção, a torre tinha 420 metros, projetáveis 280 metros. Fiz lá um mapping, tal, comemoração, uma coisa do Partido Comunista e tal. O presidente lá, o Xi Jinping lá, foi lá, cortou lá a faixa, estreou a parada. Fez uma foto com ele, não? Não, claro que não. É intocável? Óbvio que não. Então, e aí... Mas assim, foi um mapping que 1 bilhão de pessoas viu. Entendeu? Porque ficou lá durante 30 dias. Só pra ter uma ideia. E os chineses foram lá, vindo pela televisão e tal. Só pra ter uma ideia de tamanho, Espeto. O mapping que você fez no Copacabana Palace tinha o quê? 10 projetores? Só pra ter uma ideia. 6. 6. E você fez um mapping com 48. 42, né? Meu Deus, cara. E aí... Então, mas é mais engraçado que assim, no final da conta, no final de tudo, para pagar, os caras têm que pagar. É um problema. Sair dinheiro da China. E hein? Aí eu recebi um depósito do Partido Comunista via PayPal. Que loucura. Eu falei assim,
Eu falei assim, um absurdo. Eu falei, caralho, cara, o que tá acontecendo? Eu falei assim, comemoração dos 70 anos do Partido Comunista recebendo um pagamento via PayPal, que era do Elon Musk até pouco tempo atrás. Eu usei o PayPal hoje, inclusive. Mas tem um legal que eu tô usando que é o... Enfim, Eu isso não é pra uso o Waze. Wise. Wise é muito bom. Meu, bom esse lanche, pelo amor de Deus. Muito Mas bom. aí, esse lance do PayPal tá sendo utilizado pela China, é o capim comendo a vaca, né? Cara, então, eu tentei não entender muito, porque começou a ficar muito complicado. Assim, tipo. Mas eu tive 2 censuras na China, tá vendo? O pessoal fala assim, ele teve censura, eu tive 2. Uma foi... Por que é uma censura na China? Então, uma foi que eu escrevi uma palavra com caracteres ocidentais, e eles falaram, não, você pode escrever com caractere chinês. na projeção. É. Puta, é verdade. Como é que é isso aí, cara? Não, porque eu escrevi com caracteres ocidentais, o que é isso, cara? Tem que escrever com caractere chinês. Ué, mas você não tem caractere chinês? E aí? Não, então não sei. Aí eu coloquei tudo um número. Eu falei assim, foda-se, coloquei tudo um número binário. Daí não falaram nada. E a outra coisa foi que eu botei uma espiral. E Uma espiral é o quê? Então, isso que é muito doido, que é como são os significados dos símbolos ao redor do mundo. Por exemplo, qual que é a cor da paz na China? A cor da paz na China? Não É. tenho ideia, Espeto. Vermelho? É vermelho. A cor da paz lá é vermelho, E aqui é branco. que é branco. Entendeu? Então, tem assim, isso é por exemplo... Você recebe briefing nesse tipo de evento? Você não recebeu um briefing? Como é que é? Não, recebo. Mas aí então, aí eu botei a tal da aspiral. A aspiral não pode, o cara falou, não, a aspiral é terrorismo. Eu falei, nossa, mas como assim? Aí, Nossa, Espeto, é complicado, hein, cara? não, aí os caras falaram assim, o problema da aspiral, porque é o seguinte, quem fica olhando pra espiral, fica meio, e aí leva a cabeça do cara pra outro lugar, de repente ele se encontra, de repente o cara tem uma ideia doida, criativa nesse outro lugar, aí volta diferente. Então não pode ter espiral. Entendi. Isso é a única coisa que podia ter, o resto. E você queria dar umas espiralzadas lá. Porra! Igual no pet do... Piscando assim pra frente e pra trás. Colorido ainda. Tipo, não pode não. Qual que é a realidade hoje da cena brasileira dos VJs? Tem quantos atuando? Então, pelo menos 300, né? Quem são os headliners aí? Pelo DJ menos Espeto. 300. Você ainda é fã do Alexis? Cara, Como é que tá o Alexis? eu não sei, cara. Faz tempo que eu não falo com ele. Mas vocês eram vocês dois ali na época, né? Os headliners, né? O Alex, O Palumbo. Bijari, Palumbo. Cadê essa galera, Espeto? Hum. O Mark, nessa época, também era gigantesco. Ainda é, obviamente, o melhor DJ do Brasil, mas eu lembro que era VJ Espeto, VJ Palumbo, VJ Alexis. Aí na cena dos DJs, Mark, Patife, Renato Cohen. Então, Eu sei onde estão os DJs. E os VJs? Palumbo morreu, né? Desculpa. Meu conforto a todos. É. Não, mas ele... Faz tempo? Tá, Porra, faz um tempinho. triste. Ele tinha virado monge e aí depois morreu. Não, Palumbo era um gênio, né? Virou monge. Palumbo era um gênio, né? Eu adoro monge, sabia? O Palumbo tem 2 quadros no MASP dele. Eu leio muito sobre monges. Então, o E o Alexis? Alexis, ele tá no corporativo dele e tal, né? Acho que ele abriu um lugar agora também. Não sabia. É, acabou de abrir um lugar aí na Barra Funda. E da nova geração? Quem que é a revelação aí? Cara, tem uma galera, hein? Assim, Fala um ou dois aí. Não, de homem, assim, tem. Tem o Emerson, que é o VJ do Vintage. O Panic, que é um cara foda também. O Cantovix, que é um cara também foda e tal. E você troca ideia com todo mundo? Agora tem toda uma cena de meninas. Me conta disso. Né? Tem a Grazi, Carol Santana, né? Tem Letícia Pantoja. Caramba, Espeto, que legal. Tem uma galera. E aí é muito doido, que esses dias eu estava fazendo um levantamento. Aliás, desculpa perguntar isso pra você. Olha só Mas quando eu te conheci, você tinha você era namorado de uma moça VJ também, não era? Era jornalista e VJ, né? É. A Beth Rum. Eu não lembro o nome dela, cara. Fabi Bartolo. Fabi. É. Então, e aí... Ela foi a primeira VJ mulher do Brasil? Não, teve outras. Ah, tá. Teve outras. Mas uma coisa que é engraçada, assim... Dentro da cena VJ agora, tem assim uma coisa que é o VJ de show e o VJ de festa. Uhum. Qual a diferença? VJ de show, você faz um show, né? É 1 hora, acabou. VJ de show
e VJ de festa. Eu não entendi a diferença. Festa você fica 12 horas. Ah, você é Desculpa. E assim, ó, Você é convidado pelo teu set. festa, Junto com algum artista. o dia de show você vai para um show. Vai fazer um show, sei lá, reunião de titãs. Mas junto com alguma banda, algum DJ e tal. Jão, sei lá. Vou fazer alguma coisa assim, aí você vai lá fazer um show do cara. Toca no máximo 2 horas. Acabou, vai embora. Que é isso que por exemplo, você citou o Cantovitz, aí que faz com o Pedro, por exemplo. Então, mas o Cantovitz, ele mixa aquilo ali, Com o show do cara. e toda vez é diferente. Pode ter uma coisa ou outra igual, que é pra dar uma entrada ali, mas é um trabalho que o cara tem que fazer ali. Esse é o futuro, Espeto? Aliás, já é o presente, mas você acha que isso vai virar um standard para os DJs que conseguem manter uma equipe e ter um time? Como é que é esse caminho? Eu não sei se é um standard. Assim, pode ser uma coisa que hoje em dia é o que acontece bastante, né? Mas eu não sei se chega a ser não sei. É claro que, voltando à história dos shows, acho que se o cara tem uma história que é um show, aí tem essa história que é o VJ de show. Mas existe um VJ que é o VJ que dá a cara do evento, que é o VJ da festa. É esse que eu gosto. Entendeu? Esse cara, que eu acho que é assim... Que é o criativo, é o artista. que é o que faz a cara da festa. Então, por exemplo, na Time Warp, a gente tinha, até o ano passado, tinha isso. Você que fez o Time Warp do ano passado? Do ano passado. Esse ano eles mudaram a tecnologia do Time Warp, acho que botaram um negócio reativo, lá mudaram. Mas até o ano passado... Você fez durante o Sven Vath? Não. Por quê? O que? O VJ. Não, mas no Time Warp, o último eu não fiz. Esse é o de Você agora. fez o último, o penúltimo, sei lá. Então, o ano passado, metade do set era meu, metade do set do gringo que vem com a Time Warp. Que deve ser um alemão. O cara é bom ou não? É bom. Então, a gente tinha uma cara da festa. Eu e esse cara, a gente construiu durante anos uma história que era a cara da festa. Que a festa ter, tipo, a cave, ter um cara de cave e tal. Então, enfim, tem aquela coisa... Valeu, Rafa. mais centrada, mais coisa... Vamos dizer assim, mais estética. O que te dá mais tesão? Um VJ artista, VJ Espeto? Cara, eu tenho vários... Durante um show de 2 horas ou fazer o open to close de um evento, do início ao fim? Por exemplo, esse que você fez na Itália, pra mim foi o teu show o tempo todo. Então foi um show long set de 12 horas seu. Exato. Se o som é bom... Porra, e deve ter sido, né? Se o som é bom, 12 horas é pouco. Entendi. E você vai que vai, Espeto? Mas, Cansa menos que o DJ, né? mais ou menos. O VJ no Brasil, ele é mais ou menos valorizado do que na Europa? Ou na Ásia, ou na América do Norte? Como é que é a cena América do Norte, Ásia, Europa, comparado com o Brasil? Em termos mesmo de respeito, reconhecimento. Eu vi que você falou que na Europa eles divulgam o VJ no flyer. No então... Brasil não muito. Então, assim, eu já percebo que tem uma diferença. É mais bem pago lá fora, né? É. É. Por exemplo, 5 mil euros lá é 5 mil reais aqui. Só que os 5 mil euros é vezes 6, né? 6 e pouco. É por isso ou realmente tem uma diferença nos números aí? Tem. Tem? Eu tenho respeito pelo cara. É, por isso você tá sempre na gringa, né, Espetor? Tem um respeito melhor, entendeu? O respeito é muito bom. E começou muito tempo antes lá e depois veio pra cá? Como é que é isso? O quê? Por exemplo, nos anos 90 e 2000, os DJs brasileiros mixavam bem. Mas os europeus faziam uma música melhor. Eram mais produtores. No VJ tem essa diferenciação também? O pessoal daqui é mais... tem um discurso narrativo mais apurado. Os gringos são muito abstratos. Menos criativos, você diria? Não abstrato, assim, a ideia é uma ideia Minimalistas? solta. São coisas soltas. Não são ideias... São imagens que não levam a uma ideia. Então o VJ brasileiro tem um suco de Brasil, é isso? Tem uma narrativa. Olha que legal. Por exemplo, a narrativa, quando eu falo E narrativa... os gringos lá piram nisso? Quando eu falo narrativa, uma narrativa tipo o que a gente falou, o Prides, o Chemical Brothers, um cara que traz uma narrativa, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, no Afterlife, o Afterlife ele tem uma narrativa, mas não é tão amarrada, não sei, eu acho meio solto demais para aquilo. Tecnicamente, o VJ Espeto acha a narrativa do Afterlife menos do que poderia ser? Rasa. É mesmo? Eu acho. Isso é polêmico, hein? Mas Que belo corte, Rafinha!
Isso é um ótimo. Meu Deus, agora eu pensei no corte. Isso vai gerar, meu Deus. Você tem certeza que você tá falando? Tenho. E aí, eu confio em você. Se você falou, tá falado. Eu acho que é raso. O que hoje é uma boa narrativa no VJ? Fala um aí. Tem algum pra galera pôr no YouTube agora e ver, por exemplo? Além desses que a gente citou? Pode ser um seu, querido. Sem prepotência, mas pra mim, você é o melhor VJ do Brasil. O que o Hermes faz no Vintage, por exemplo, é nobre. Você que é nobre. Entendeu? Do jeito que você tá falando, você é muito nobre. Não é, entendeu? Assim, Por quê? Porque é um set potente. Faz as pessoas terem sentimentos, rirem, pularem, ela conduz o público. Tem suco de Brasil ali? Entendeu? Um set que chama o público. O né? Hermes faz os shows do Lucas fora do Brasil também? Faz, eles estão indo pro Sonar agora, né? Sonar Barcelona. Ah. Tu vai? Já fez Sonar? Jura? Mas evento menor, assim, né? Os pocket que eles fazem ali? É. Porra, que legal. Meu sonho no Sonar nunca foi. Eu tenho uma pergunta. Rafinha. O podcast é seu, fica à vontade. 2006, Daft Punk fez um show no Coachella e trouxe toda aquela tecnologia ali, audiovisual deles ali, que eles sempre teve. E você já estava há muito tempo aí na cena, mesmo na época que eles lançaram ali. De novidade, o que realmente eles trouxeram? Porque muitas coisas ali já não era novidade para você, mas para o público era. O desenho do palco, né? Entendi. Porque tem muito isso. Então, não adianta você botar só um... São duas coisas. Não adianta você botar só lá um LED, um painelzão de LED, com um monte de coisa piscando e tal, não sei o que lá, tela que sobe e desce, mecânica e tal, se o conteúdo não é bom. Entendeu? O conteúdo tem que ser bom, o conteúdo tem que dialogar. Entendeu? Aí tem o outro lado. O conteúdo muito bom, mas o suporte é ruim. Então, assim, o palco também tem que ter um desenho criativo, entendeu? Aí, por exemplo, no Brasil a gente tem uns caras que são bons, sei lá, o Capinha. O Capinha é um cara... O cara destrói, né, para desenhar palco, entendeu? Tem outros caras aqui no Brasil também que fazem os palcos foda, entendeu? Eu acho que tem que ter esse desenho. Entendeu? Boa pergunta, hein, Rafinha? Então, assim, eu acho que respondendo um pouco do que você falou, o Daft Punk, eles tinham uma coisa que, assim, era, além de tudo, o conteúdo sincronizava com a música. E eram várias surpresas durante o show. Cada hora ia acendendo uma parte do cenário. Então é um cenário inteligente. Mas posso fazer uma pergunta disso? Porque, por exemplo, uma coisa da teoria dos cenários é que, assim, você nunca liga o cenário todo, entendeu? Você vai revelando o cenário de acordo com o decorrer dos tempos, para você ter surpresas. Então, por exemplo, você não chega numa só track boa, você não chega estourando fogos de artifício logo de cara, porque senão você já jogou fora um property, uma propriedade do teu palco. Rafinha, então você tem que ir escalado, entendeu? Ô, Rafinha, eu sei que você tem mais uma pergunta, mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse show do Daft Punk no Coachella, foi novidade a sincronização? Do jeito que eles fizeram, sim. Já existia. A sincronização existe desde a década de 60, 50, sei lá, com o SEMPT. Né? É uma técnica muito antiga, o pessoal usava para sincar gravador, sincar máquina, qualquer câmera, qualquer coisa com aquilo. Mas o jeito como eles fizeram, que eu falo, o palco ele respondia ao que eles estavam tocando. Né? Então, isso que é mágico, isso que é sensacional, entendeu? Então, eu acho que assim, eles conseguiram fazer duas coisas. Que era um conteúdo bom com um palco lindo. Entendi. E a outra? Tem mais uma? Não, eu acho que se encaixa de tudo, assim, porque você vê, na época, não era uma coisa, principalmente pra mim, era uma coisa novidade, mas a partir dali foi surgindo várias coisas, né? Interação, eu sou fã, né? O Rafinha é do clube, do fã-clube, tem tatuado Daft Punk e tudo. Pergunta mais algo Daft Punk, por favor. Será que eu vou te pôr numa situação complicada ou você vai lembrar de uma pergunta? Não, eu lembro. Na sua visão, o Daft Punk é um projeto audiovisual pelas sequências de filmes, videoclipe, desde o primeiro álbum lá, o Homeworks,
até o último, que é o Random Access Memory, que eles fazem os vídeos lá só com o vinil colocando, né? E todos os shows dele, acho que desde o primeiro show até o show atual, eles sempre focaram nesse lance audiovisual, né? Então, para falar por que eu acho, até é bom até para falar por que eu acho que o Afterlife é raso. Você vê, você acabou de falar o que o Daft Punk faz. O que ele faz? Cara, os caras fazem desde música a cinema, a estética, a modo de vivenciar, filosofia. Entendeu? Os caras, porra, entendeu? É profundo, né? É profundo, uma enciclopédia, entendeu? Os caras têm conteúdo a dar com pau ali, entendeu? E de vários formatos, várias formas. Eu acho que o Daft Punk, ele entra quase como num... Quase como que a Lady Gaga idealizou quando ela fez aquele House of Gaga. Acho que eles eram isso, era House of Daft Punk, entendeu? Acho que eu acredito que ali por trás ali existia um planejamento assim muito maior ali, sei lá, uma coisa muito focada assim em desenhar arte. Eu acho que eles são um crew de arte, mais do que maior assim do que só música, vídeo, então não é um crew artístico, assim, sabe? Eles são uma dupla de artistas completos, assim, sabe? Tem essa... É tipo Kraftwerk, entendeu? É muito além de um audiovisual, né? Tem uma filosofia por trás, tem um roteiro, tem um porquê, entendeu? Onde eles querem chegar com aquilo, entendeu? Então, você vê aquele filme deles lá, o Interstellar. Pô, que é aquilo, cara? Entendeu? Assim, Você gosta? pô, adoro. Adoro aquilo. É muito bom. Eu já sou fã agora mais ainda. O Daft Punk, eu só tenho, assim, não é nem um pé atrás, mas assim, pô, do último disco. Eu tenho uma coisa assim, eu falo, porra, podia ter Faltou mas eu entendo. Pô, depois os caras estão lá 30 anos com a máscara, com o capacete na cabeça, eu até entendo, entendeu? Quiseram fazer um discão. Fizeram um discão, entendeu? Assim, não pode falar que não é Chamaram uns caras de peso também. Fizeram um discão, fizeram uma homenagem a disco. O que você sentiu quando você viu aquele vídeo dele anunciando o fim do projeto? O que você sentiu? Sei lá, acho que toda hora, todo mundo chega uma hora que quer fazer outra coisa, né? Mas te deu alguma emoção diferente ali e tal? Então, na verdade, eu fiquei esperando o que eles vão lançar sozinho. Foi isso que aconteceu. Mas você sabe que os caras estão fazendo umas coisas, né? Eu sei, imagina, você vai conseguir ficar parado? Uma vez eu vi uma entrevista daquele baterista do Rolling Stones. Você consome música aonde? Toda hora. Mas aonde? Qual a plataforma? Spotify, Deezer, uns Bandcamp, e as coisas que vou escutando por aí, o pessoal vai me mandando. Já que você sentiu algo aí no Daft Punk, não sabia que você era fã do Daft Punk, o que um DJ e um VJ tem que ter como respeito mútuo ali na hora do show? Ou me dá alguns exemplos de coisas legais que pode ser feito. Tem essa interação? Então, O DJ vem te cumprimentar, você vai cumprimentar o DJ? Como é que é? fora a sinergia que tem que ter, entendeu? Pra ter um show. Mas vocês nem sempre estão juntos, né? Eu sei, mas para ter um show, você tem que ter a sinergia, entendeu? Assim, pô, o cara sabe que você tá lá, os dois sabem que estão ali. E eu acho que tem uma coisa que é quase de casal, que você tem que ter uma cumplicidade. Nossa, como é que eu vou ter cumplicidade? Como é que é isso? Sei lá, entendeu? Por exemplo, voltando ao exemplo lá da Time Warp, sei lá, quando eu fui fazer Time Warp, aí tocou uma sequência que era, a Eli, Tessuto, a Valentina, entendeu? São pessoas que eu tenho, de alguma forma, uma cumplicidade artística, entendeu? Assim, tipo, são pessoas que eu respeito, assim, artisticamente, entendeu? Mas aí não é o teu gosto pessoal? Mas claro que é. Tá. Claro que é, entendeu? Assim, quanto mais você gosta do artista... Mais você entrega. Entendeu? Agora, se tem a via dos a vibe. Agora, se É a vibe, né? Agora, se a via dos dois lados... Por exemplo, eu já tive muitos DJs que chegavam pra mim e falavam assim... Cara, eu tava projetando, você tava tocando, aí eu vi aquela imagem doida, eu falei assim, é agora e tal, eu vou vir, entendeu? Aquilo ali dá um negócio no cara também, aí vira uma cumplicidade, entendeu? Que demais. Então aí um fala com o outro, um conversa com o outro através dessa arte. Que demais, entendeu? cara. Então, quando isso acontece, aí você tem set. Mas é mágico isso, né? Aí você tem set. Mas sempre, né? Então, tem que ser uns caras bons, né? Tem que ser uma galera boa, né? O que é um bom DJ pra você e um bom VJ?
Cara, bom DJ é aquele cara que o cara entra, a pista explode. E um VJ? Da mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Você sente a atmosfera do evento mudar, você sabe que está no caminho certo. É, claro. Porque tem umas coisas muito doidas, assim, você tem uma piada, até piada que às vezes eu faço, né? Falando assim, ó, que legal. Você bota um loop ali e faz... a pessoa... que nem som, entendeu? Que nem quando o DJ fala assim... a pessoa... sabe assim, vai assim... Você conduz a onda. Tive uma ideia, Rafinha. Próximo podcast com o Espeto, a gente vai fazer a projeção ao vivo, em tempo real. Isso tem que ser feito. Meu Deus, cara. Porque é isso que dá doideira, entendeu? Você abre um negócio, fecha o negócio, o pessoal frita e tal, você bota uma imagem... O cara fala, caramba, que é isso, entendeu? Que loucura é essa, entendeu? Você acha que a noite paulistana tá em um bom momento? Putz. Ou do Brasil, assim, sei lá. Você tem visto coisas, assim, que tem te impressionado? Por exemplo, quando eu te conheci, tinha muitos clubes, né? E menos VJ. Hoje tem mais festas e mais VJ. Então, como é que é a tua percepção? Eu não sei, assim, em São Paulo sempre eu achei um lugar é meio difícil aqui, às vezes, sabe, assim, quando eu comecei, eu projetava muito mais fora de São Paulo do que em São Paulo. Eu imagino. Porque... Quer dizer, não imaginava, não. Porque aqui tem um... Porque aqui tinha mais festas. mas aqui tem uma coisa meio dura, às vezes, aqui, sabia? Assim, aqui tem umas festas boas, assim, acho que essa é a cena das festas de rua, que depois vieram festas em lugares diferentes e tal. Eu acho que essa é uma puta cena legal, né? Mas eu não sei se o quanto que isso envelhece ou não, porque tem outras formas de curtir a noite que estão acontecendo, sei lá, as coberturas, entendeu? Assim, os bares em coberturas, né? Bares em lugares com formatos diferentes e tal. Tem uma coisa acontecendo por aí. Então, eu acho, isso é uma coisa muito doida, eu acho que assim, a cena ela cresceu, a grande imagem, né? Aí agora as pessoas estão procurando a pequena imagem. Então, são sets em lugares pequenos, menores, com uma pessoa que você conhece mais e tal. Então, eu acho que assim, nesse sentido, a noite de São Paulo tá boa, assim, tem umas coisas acontecendo, né? No sentido de eventos, assim, né, tipo... que é aquilo que a gente gosta, pistona lá 5 mil pessoas, 10 mil, 25 mil e tal. Esse daí, acho que está sofrendo um pouquinho, entendeu? Assim, sendo bem sincero, assim, das coisas que eu escuto, né? Por sorte, por onde eu ando, eu não vejo isso, entendeu? Mas o que eu escuto é que, assim, tem muita gente que está struggling, assim, sabe? Assim, tipo, tá sentindo, assim, depois da pandemia, tem uma galera que sentiu os efeitos. Que todo mundo fala. Depois da pandemia, teve um estouro, todo mundo foi pra rua, tal, não sei o que lá. Depois o pessoal se deu conta que tinha que pagar boleto, todo mundo voltou pra casa. E aí a geração mais nova é uma geração um pouquinho mais difícil de tirar de casa. Mas eu acredito que isso é uma coisa que basta eles descobrirem o que é sair de casa para todo mundo sair, né? Mas eu acho que tem essa... Aí todo mundo pergunta, e aí, para onde faz? O que faz? Cara, eu acho que é o que se fazia, a educação, né? Educação musical, educação tal. Antigamente a gente tinha as matinês, né? Hoje em dia não sei se cabe as matinês, mas alguma coisa que seja, que direcione para esse jeito, né? Para essa forma. E também apetecer as pessoas a verem coisas novas mesmo, entendeu? Assim, tipo, nos lugares, né? Às vezes eu acho que, assim, você ter só um LED, só um projetor... né? Eu acho que pode ser pouco, de repente, tem tanta coisa lá fora de arte cinética, coisas que se mexem, entendeu? Painéis que se mexem com robôs e tal. Falta criatividade no setup do VJ? Não é que falta criatividade, acho que falta, por exemplo, você alugar um robô, por exemplo, é uma grana. Tudo é grana, cara. Equipamento. Que robô? Um braço robótico. Ah, sim. Eu vi um negócio esses dias, um braço robô, os caras botaram 2 braços robóticos em cima do palco, com 2 painéis de LED, entendi. e aí o negócio anda, entendeu? Tipo assim, isso é muito doido, entendeu? Ou então aqueles ventiladores de LED, instalações com ventiladores de LED. Então tem uma tecnologia, tem no Brasil. O Brasil é muito bem servido de equipamento, tá? Assim, tipo... Você fez o Tomorrowland? Não. Você conhece o Mário, Sérgio? Marcelo conheço. Esse ano vai ter, não te chamaram ainda? Cara, não, o Tomorrow ele tem uma coisa que a cenografia vem, né? Você não vê o conteúdo e vê é um pacote. Vem tudo deles. É um pacote completo. Pô, que diferença dos festivais que a gente fazia, pô? E você fazia? Pois é. Eles têm essa coisa do franchising, né?
Acho que eles são obrigados a seguir. Ô, Espeto, o cara que é teu fã aqui e quer viver de VJ, igual alguns colegas meus querem viver de DJ. Qual que é o caminho que o VJ emergente tem que trilhar para viver do VJ? Eu sei que essa pergunta tem várias respostas, mas essa é a pergunta, é o sonho dos artistas, né, cara? Viver da arte. Então, Tem algum caminho que você recomendaria? Primeira coisa, tem que meter a cara, né? Tem que estar disposto Meter a cara onde? Meter a cara, falar com gente, se socializar. Ir nos eventos? Ir nos eventos, entendeu? Tem que socializar, né? Assim, primeiro, tem que saber onde está a arte e ir até a arte. Depois, tem que ter um trabalho consistente. Não adianta vir com... O que é um trabalho consistente no VJ? Uma vez me perguntaram assim, qual que é a diferença da Faculdade de Artes no Brasil e da Faculdade de Artes fora. Bela pergunta, hein? E aí era assim, a diferença era a seguinte, geralmente aqui, assim, hoje em dia eu não sei se está como assim, tá? Mas na época a situação era, aqui você cria uma coisa doida e depois dá um nome. Esse não é um conceito de criação de arte, tá? Criação de arte lá fora é assim, você tem que ter uma ideia, escreve a tua ideia no papel e depois você desenvolve o projeto. Depois você bota a mão na massa, entendeu? Não vem com uma... Fundamenta a tese. Tem que saber por que você está fazendo isso, entendeu? Que legal, cara. Então, assim, quando eu falo consistente, é isso. Você tem um trabalho que é seu, tem a sua assinatura. Assinatura. Tem a sua assinatura. De novo, Rafinha, assinatura. Porque, Fundamental. Porque, por exemplo, o pessoal me contrata hoje em dia, eu já escutei isso, entendeu? De cliente, falou assim, tô te chamando por causa da sua assinatura. Faz o que você bem entender, entendeu? Isso é a melhor coisa do mundo, né? Porque às vezes eu chego e falo assim, pô, e aí? Isso é respeito? Claro, total. Não é só respeito, confiança, cumplicidade, entendeu? O cara, ele fala assim, não, tamo junto. O curador defende o seu artista, entendeu? Assim, o promotor, o diretor artístico defende o seu artista. Cara, se o cara colocar sei lá, qualquer coisa lá, eu tô defendendo o cara, entendeu? Assim, chamei o cara pro cara fazer justamente isso, entendeu? Espeto, a gente vai partir para o finaleira, mas eu quero te fazer uma pergunta que é uma conscientização. Assim como você, eu também vivo da música desde esses anos 97 aí. Você talvez um pouco antes no VJ e nos vídeos. E cara, eu penso assim, quanto melhor e mais inteligente o nosso mercado, todos crescem. Que mensagem você daria para produtores de eventos, para donos de clubes, para produtores de festivais, para mostrar a cena VJ e que eles entendam a importância do visual junto com o musical? O que você diria se você pudesse mudar no Brasil para que a gente elevasse não só o intelecto, mas também a entrega com VJs? Eu acho Porque nós temos os melhores VJs. Pelo que você me falou, o suco do Brasil é incrível. E o que tem que melhorar? Eu acho que tem que, primeiro, os promoters e diretores artísticos dos festivais têm que escutar os VJs mais. E como é que ele escuta mais o VJ? É só perguntar pro cara. Não pergunta, entendeu? Geralmente o que acontece, um festival chega com um palco pronto e fala assim, se vira aí, entendeu? Quando o VJ é um cara que gosta disso, vê isso todo dia, pô, é só perguntar mais pra ele. Dá voz pra ele, entendeu? Isso não existe, entendeu? Assim, isso é uma O Brasil coisa. tá errando nisso. Tá, muito. E outra coisa, eu acho que tinha que ter evento mais dedicado à imagem, ao VJ, entendeu? Quando eu surgi, né, quando eu apareci lá atrás, quando comecei a minha carreira, teve um festival que foi a mudança de tudo. Foi esse festival que deu o turning point da cena, que eu digo, né? Que era um festival chamado Live Images. Era o Red Bull Live Images. O que foi? Era um festival de música eletrônica, mas voltado plenamente a VJ e a imagem. Que espetáculo. Então, o foco era o VJ. Então, o VJ ia construir o discurso que ele quisesse, sem censura nenhuma por parte do contratante ou do patrocinador, né? E tinha uma performance audiovisual proposta por ele, né? Cada VJ trazia a sua música, ou seja, o seu DJ e tal. O Palumbo levou uma mal. Foi um set sensacional, foi um set tipo... Você tava lá? Eu toquei nesse festival, né? Você tocou com quem? Pat Du? Não, eu toquei com um amigo meu, o Mailint. Eu lembro, o Fernando? O Fernando, Eu lembro. Então, aí eu toquei junto com ele e tal, a gente fez um set super legal e tal. Então a Red Bull hoje, pode-se dizer que a Red Bull foi a mais criativa do entretenimento para VJ? Eles ajudaram muito com esse festival, acho que esse foi um festival que realmente mudou a visão da cena. O que acontecia?
Quando o pessoal que era de produtora, de cinema, o pessoal que trabalha com vídeo, que estava lá nesse festival e viu como que as pessoas faziam a mixagem de imagem ao vivo, da forma mais criativa possível e imaginária, deu um estalo na cabeça do mundo. Falou assim, poxa, a imagem pode seguir por aí. Né? Então, eu acho que falta um pouco isso, entendeu? Eu acho que a gente fica muito, assim, tentando entender o que o gringo traz, né? É o que a gente tá falando, Afterlife, o Eric Prydz, o próprio Daft Punk. A gente fica esperando os caras chegarem aqui para apresentar algo. E a gente pode fazer. A gente pode fazer, entendeu? Então, a tua mensagem para a cena brasileira... E outra, e as rentals... O que é uma rental? A rental são as empresas que alugam os equipamentos. Ah, tá. Elas tinham que fornecer mais equipamento grátis para VJ treinar e fazer case com eles, entendeu? Isso também não tem, entendeu? Porque assim, a empresa de LED, a empresa de projeção, os caras falam assim, não, eu boto equipamento para você, mas pede uma grana. Não investe, entendeu? Em criar a própria cena. No Festival de Lyon, por exemplo, que é o Festival de Mapping de Lyon, que foi onde surgiu, quando estourou a coisa do Festival de Luz, de projeção, das cidades, como é que o Festival de Lyon funciona? As empresas de equipamentos, luz, som, vídeo, tal, painel, LED, os caras pegam, comissionam artistas, pagam para artistas fazerem o que quiserem com o equipamento deles durante o período do festival. É uma forma de mostrar tudo, né? Os caras demonstram o equipamento, a arte, a experiência. Todo mundo fica assim, uau, nossa, dá pra fazer isso aqui tem no Brasil? Tem. Aí, pô, bora. Puta, que legal. Entendeu? Mas eu acho que falta isso. Resumindo, eu acho que falta uma maior conscientização dos atores que estão na cena para realmente construir uma indústria. Entendeu? Assim, para construir uma indústria é isso, é entender essas coisas. Outra coisa que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Por exemplo, quando você fala assim, casa noturna, pô, como é que estão as casas noturnas? As casas noturnas estão penando. A gente sabe que estão penando. Então, toda essa história, pô, tá faltando público, tá faltando coisa, tá, não sei o que lá. O pessoal tem que entender que casa noturna, o objetivo dela é distribuição de conteúdo. Não assim, o vender, o bar ali e tal, aquilo ali é para manter os funcionários. Você vai pagar a conta do funcionário e dar um troquinho pro cara. O grana de ingresso vai pagar o quê? O artista, vai pagar o técnico e tal, não sei o que lá. Mas toda outra estrutura de som, painel, quem paga isso daí? É pesado para casa noturna chegar com isso daí. Então, assim, pô, uma indústria, uma empresa, tá, de luz, uma empresa de projeção, uma empresa, lá, podia entrar ali e falar assim, não, vamos fazer um folio aqui. Entender que isso é uma distribuição, entendeu? Isso aí vai ajudar a veicular mais coisa, formar mais público, a trazer mais gente, vai facilitar a vida do cara da casa noturna. Ele não vai precisar fechar a casa dele, porque ele está fazendo conta e não está fechando a conta. E outra, quem vai lá com essa experiência, volta. Volta, entendeu? O público quer ver coisa boa, entendeu? Essa é outra coisa que eu falo, assim, o público não é besta, entendeu? Assim, não existe público besta. Fala assim, esse público é bobo. As pessoas saem de casa porque elas querem se divertir e elas querem ter uma experiência boa. Que serenidade. Entendeu? Opa. Espeto, e me conta do Mocha Boys, eu ganhei um vinil então, de um lado B do Espeto, que sempre existiu, e é o primeiro EP, é o primeiro vinil seu do Mocha Boys. O primeiro do Mocha Boys. Me conta do Mocha Boys. Então, e eu tô emocionado, porque é mais um pra minha coleção do VJ Espeto. Esse aqui é eterno. Então, o Mocha Boys foi um projeto que surgiu no meio da pandemia. Eu e o Nofis, esse é um amigo meu, que faz música eletrônica também há uns 20, 30 anos. E aí a gente se conhece há esse tempo, falou assim, pô, vamos fazer um projeto musical e tal. E aí a gente montou o Mocha Boys, né? Começamos a fazer umas músicas e tal. E tem uma pegada meio tecno industrial, né? Então, e a ideia a piada por trás do Mocha Boys, que são esses gordinhos, né? Você pode ver na capa, tem os gordinhos. É o que seria o punk velho, né? Os caras que eram de 30 anos atrás, hoje em dia tá tudo gordinho assim. E aí os caras voltaram a fazer um som, os Mocha Boys se encontraram. E aí, esse trabalho seria o resultado dessas gravações deles e tal. Assim, é uma piada dessa. Né? A música sempre teve contigo, né? Sempre. E aí, assim, outra viagem disso daí... Mas como produtor, né? Como produtor. Que delícia, Espeto. Prensado no Brasil? Prensado no Brasil. Que capricho, hein, cara? Olha! Que demais, cara. E aí é isso, é uma faixa que é uma das faixas que é a faixa do Mocha Boys e as outras 5 são remixes de convidados.
sobre a mesma 140 faixa. gramas? Que demais, hein? Parabéns pelo teu projeto. Você já está distribuindo nas lojas? Como é que é? Tô procurando gente para distribuir. Cara, vai lá na galeria, pô. Já foi, obviamente, né? Então, já fui, mas não para isso. Na verdade, por enquanto, eu estava dando uma parte da tiragem, estou dando para os amigos, né, trazendo para os amigos para curtir um pouco essa obra, e aí agora estou procurando distribuição. Na verdade, já estou até pensando no segundo vinil já. Você produz aonde? Produzimos em casa mesmo, né? E aí tem todo um processo de masterização que a gente tem e tal, enfim. Créditos para alguém? Nofs. Que é Quem fez o meu design? parceiro, sou eu. Isso é tudo a parte gráfica dele. Aí, Quem prensou? Michel, da Vinil Brasil, né, que fez um trabalho sensacional, Obrigado. que nos ensinou, cara, inclusive, como produzir para vinil, que é uma loucura. Na hora de exportar o áudio? Para masterização do vinil é um outro aprendizado, né? Sim, sim. Você tem que o grave tem que ser mono, não pode ter você tem que ter um corte X no grave, o agudo não pode ser estridente, as fases também você não pode tem que ter muito cuidado com os estéreos, com as fases, que senão você quebra a agulha. Espeto, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu mostrar a sua tatuagem do Daft Punk, que eu nunca mostrei. Não, tô desse lado, desse lado. Ó, No mesmo, Você sabe que eu vou braço do Pedro Winter. eu vou fazer uma, sabia? Quero ver, teremos. Vou fazer uma igual a sua. Pessoal, esse foi mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Tivemos a honra do ilustre VJ Espeto, um dos mais criativos do mercado. Deixou vários insights aqui para você. Depois o Rafinha, nosso sócio e editor aí, vai fazer uns cortes bem legais, com falas sensacionais, que veio para agregar mais. Eu espero que vocês, consumidores de música, baladeiros, fãs, produtores de eventos, donos de clubes, de festivais, curadores artísticos, seja musical ou visual, ouçam o VJ Espeto. Sabe por quê? Tanto eu quanto o Espeto estamos aqui há quase 30 anos vivendo por isso. Então o que o Espeto falou aqui é para ser levado a sério. Se você faz um evento e quer a presença de um VJ, primeiro, respeite o que ele diga, porque ele está estudando isso, ele sabe a experiência que ele vai trazer. O Espeto tem um know-how mundial, não só de Olimpíadas, mas dos melhores festivais de música eletrônica, festivais visuais. Ele é um pioneiro, ele sabe o que ele diz. Então, eu queria deixar essa mensagem para você, espalhar aí para frente. Se você conhece um dono de clube, de boate, fala para ele respeitar o VJ, divulgar o nome do VJ e escutar o que o VJ fala. Pelo que eu entendi do Espeto, o Brasil tem o melhor suco de VJs do momento. Os europeus, os asiáticos, quer dizer, eu não lembro qual o momento aí ele disse, mas eu acho que foi europeu, eles são mais minimalistas tal, e o Brasil tem o próprio jeitinho de fazer. É que nem os DJs brasileiros, tem o suco de Brasil. O VJ também tem, mas está na hora de todos entenderem isso e trazer essa experiência para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui, de comentar, de curtir, coloca aí o que você achou, que convidado a gente tem que trazer, e eu vou deixar esse final para o Espeto falar o que ele quiser, das novidades, ou de toda forma já segue ele no Instagram e troca uma ideia com ele lá. Obrigado, Espeto. Opa, tudo certo. Quiser deixar um recado para a molecada nova? Bom, é isso assim, nunca desista, vai em frente e tem que ser firme no que você faz, que aí vai dar certo. É isso aí, cara. Valeu, mano. Nossa senhora, essa luz aqui me esquentou demais. Hoje aqui ficou quente. Valeu, Rafinha. Pô, ótimo, pô. Gostou do papo? Gostei. Mandei Legal. bem ou não? Tô aprendendo. Não, tava super bem. Ótimo, você mandou muito bem, cara. Você é foda.